Programa Entrevistas com Servos de Deus. A apresentação, Bruno Tagino. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos aqui começando mais um programa Entrevistas com Servos de Deus. Está aqui nesta noite conosco no nosso programa a missionária Natália Oliveira. Seja muito bem-vinda, minha irmã, a paz do Senhor. Pai do Senhor Jesus, graças a Deus, Deus permitiu a gente chegar até aqui e trazer essa preciosa semente. É a alegria que um crente tem que ter, andar com essa semente, que um dia chegou até cada um de nós. Missionária Natália, nos conte um pouquinho do seu ministério na palavra, como foi o seu encontro com Deus. O meu encontro com Jesus, na verdade, Jesus ele falou comigo, a minha primeira experiência, o Senhor falou comigo e me mostrou as situações do mundo, Se eu morresse, aonde eu estava, para onde eu iria, e eu fui sincera, porque ela era uma conversa, eu estava numa festa, e o Senhor disse, eu disse, o inferno. Aí ele começou a mostrar a área do pecado, a balada, que na noite que eu estava era numa balada, e não foi ninguém que chegou a sentir, diz o Senhor, foi ele que conversou, e eu pedi para ele me trazer para a minha cidade, e assim ele me trouxe, saí do emprego que eu estava, e Jesus fez a obra. Aceitei Jesus no final de uma campanha, e logo em seguida começou a missão. Fazem quantos anos isso? Em média, fechando 7 anos, praticamente. E como foi a sua chamada na palavra? Já foi algo assim que você aceitou a Cristo? Você começou a pregar? Ou como foi o desenvolvimento na palavra? O desenvolvimento foi nas campanhas de oração. As irmãs começaram a me chamar para as campanhas, do meio para o fim, elas me chamavam e me botavam como cabeça. E eu sempre para levar a palavra. E aí começou o meu ministério, e a missão sempre nas campanhas, e visitar os enfermos. O que o senhor tem feito através do seu ministério? O que a irmã tem contemplado através do seu ministério? Irmão, é muita coisa. É muito e é pouca ainda, Mas uma das que mais marcou o seu ministério, assim? Foi numa campanha de 31 dias de oração. Eu era líder dos jovens, lá da congregação lá da Lagoinha. E nessa campanha, uma moça sofreu um AVC e vieram me chamar, nós estávamos em oração, e me chamaram. E quando me chamaram, já não disseram nem o que era. Então, na moto, eu perguntava, a pessoa não dizia. Eu já fui orando e pedindo ao Senhor, se eu não sei o que é. A gente imagina que é um familiar. Porém, era uma prima. Não familiar, que eu digo é mãe, irmão, entendeu? E nisso, me colocaram no carro do SAMU e de lá começou a obra do Senhor. E o Senhor mandando eu colocar a mão, o tema da nossa campanha era Efatá, que quer dizer hábito, E quando chegou a uma certa parte, ali pelo trecho ali de Aracati, Jesus mandava tocar. Aí a perna dela caiu, de cima dos catabilhos do carro, e eu falei para a moça, a perna dela caiu. Ela disse, não se preocupe não, porque não se mexe. Eu disse, mexe. Mexe, a perna dela mexe. Aí ela disse, não, ela teve um AVC. Aí foi onde o Senhor me levou para o livro de Ezequiel, falar da história de Ezequiel, do Vale de Elço Seco. E na história do Vale de Elço Seco eu vi o poder de Deus manifestar. E quando eu falei, Leila, em nome de Jesus, encolhe as pernas, na proporção que a direita veio, a esquerda veio também. E normalmente quem tem AVC, isso aí não vai mais para canto nenhum, Aí daí começou, e o Senhor me levando em louvor, em adoração, e a moça do SAMU, em alguns momentos fiquei tímida, porque ela era católica, e eu conversando com Jesus, eu dizia, mas Senhor, ela daquelas católicas, dita roxa, mas o Senhor disse, continua. Aí quando eu falei com a Leila, que era a moça, aí ela disse, não, esse lado dela não mexe, a cabeça dela não volta, porque ela só está indo para Fortaleza porque o maxilar dela travou, e a gente não conseguiu colocar medicamento. Aí o Senhor me trouxe a memória a passagem, que era Efatá, que quer dizer hábito. E conforme eu tocava, na musculatura, o Senhor me direcionava a tocar. E quando eu tocava, eu dizia, cada nervo volte para o seu lugar. Cada nervo volte para o seu lugar. E eu vi o poder de Deus manifestar. E quando chegou uma certa hora, eu disse, Leila, olha para mim. Aí a enfermeira lá disse, não, esse lado não mexe. Eu disse, Leila, em nome de Jesus, escute o que eu vou lhe dizer. Jesus, ele está aqui para manifestar poder. Ele veio só para me curar. Creia, não se atemorize. Foi isso que eu falei no ouvido dela. Quando eu falei, Leila, em nome de Jesus, levanta a proporção. Ela foi olhar, ela também se levantou do leito. Que era a maca lá do carro do SAMU, E quando ela se levantou e a enfermeira se assustou, correu para o motorista. Aí foi disse, continuar como está ainda, a gente vai ter que voltar. O motorista perguntou por quê? A mulher morreu? Não, ela está quase toda curada. E eu vi o poder de Deus da hora que eu entrei no carro, a hora que ela retornou para casa.
E isso foi muito forte. Por alto, eu estou falando aqui só, né, por alto. No hospital, os médicos disseram que não tinha mais jeito. A médica que veio visitar ela pela manhã chamou, ela não respondia. Eu disse, não, ela é um pouco lenta por natureza, mas se você falar... Aí eu fui e disse, Leila, e acordei. Quando eu acordei, ela aperta a mão da doutora. A mão que não mexia, apertou com tanta força que a doutora se assustou. E nisso começou o nome do Senhor ser glorificado dentro daquele hospital, de maneira que as pessoas chegavam e me pediam oração, né? Pessoas que eram consideradas altas financeiramente e posição também dentro do hospital, foi bater onde a gente estava, onde pessoas diziam, o que é que essas granfinas estão fazendo aqui? Né, as pessoas que estavam na fila, mas eu entendi quando uma delas chegou na ponta do corredor e disse, você é a que acompanha a Lidiane? Eu disse, sou, ore por mim. Aí quando ela foi chegando na ponta do corredor, eu lancei a palavra, porque o Senhor me direcionou, ainda hoje o meu Deus te visitará, né? E isso, o nome do Senhor foi glorificado, ela voltou andando, ela tinha uma filha, a minha oração, eu sempre tocava nos membros dela, mandando, né, em nome de Jesus, todos os membros voltar para o lugar. E ela voltou, e sim, Deus curou ela. E ela partiu com Cristo hoje. A mensagem que eu deixo para quem está nos assistindo é que o milagre, ele é bom para a situação, independente da situação. Sempre a gente quer um milagre, mas o melhor é o dono do milagre, né? Um exemplo é os 12, né? 10 que Jesus curou, só um voltou para agradecer. Então seja você esse. Não queira Jesus pelo milagre, queira Ele pela salvação e por quem Ele é. Maravilhoso, né? Saber que o Senhor tem usado os seus servos, as suas servas, nesse tempo para fazer a diferença, sempre conhecer mais pessoas de Deus. Né? Missionária Natália Oliveira, que o Senhor continue te abençoando, te honrando, onde você colocar a planta dos seus pés, que mais e mais vidas sejam alcançadas à glória de Deus. Amém? É um prazer, irmão, estar no nosso programa. A paz do Senhor, meus amados irmãos, esse foi mais um programa Entrevistas com Servos de Deus, e eu estive ao lado da missionária Natália Oliveira. Até o próximo programa. Programa Entrevistas com Servos de Deus. A apresentação, Bruno Tagino.